Nossa tese, ela trata das facções criminosas e o seu enfrentamento em âmbito local, com propostas de atuação estratégica nas promotorias de justiça. O trabalho é dividido em duas partes. A primeira parte, ela trata dos reflexos da atuação faccional em âmbito local, como atuam esses grupos, compreender esse fenômeno faccional e seus reflexos nas comarcas, para indicar, né, a necessidade de atuação. Uma segunda parte, ela traz estratégias e formas de enfrentamento desses grupos em âmbito local, estabelecendo assim como fazer, né, sugestões de caminhos, de estratégias, atuações possíveis, que são adaptadas à realidade das comarcas de trânsito inicial, intermediário e final, até porque essas sugestões são baseadas nas nossas experiências nesse tipo de atuação e na experiência de outros colegas com atuações muito efetivas nesse âmbito, desse enfrentamento dessas facções de âmbito local. Iniciando, em relação aos reflexos da atuação das facções, a gente colocou lá na tese diversas ocorrências criminais que insistem em ocorrer com alguma frequência nas promotorias criminais, e que, dentro desse estudo, a gente verifica que elas podem ter, sim, uma origem comum, uma conexão entre elas. São os adolescentes vítimas de homicídio, muitas vezes ligados a tráfico de drogas, são inquéritos policiais de crimes patrimoniais de vulto, que muitas vezes são arquivados sem indicação de autoria, às vezes a disparada repentina de homicídios e tentativas de homicídio nas comarcas, em bairros específicos ou de forma mais ampla, suicídios de presos dentro da unidade prisional, também uma situação que muitas vezes em circunstâncias suspeitas, as denúncias que muitas vezes chegam indicando pessoas, servidores públicos ou não, estão levando objetos ilícitos para dentro de unidades prisionais, isso é um lugar comum muitas vezes nas comarcas. Os roubos e crimes patrimoniais de vulto, do tipo batizado aí como novo cangaço, também uma situação enfrentada muitas vezes nas promotorias. O arquivamento, às vezes, de inquéritos policiais, ou às vezes sequer a formalização dessas apreensões de objetos apreendidos dentro das unidades prisionais, aparelhos de telefone celular, manuscritos. Audiências de custódia quase que diárias aí sobre tráfico de drogas, muitas vezes com jovens envolvidos no tráfico de drogas, mesmos lugares, o mesmo modus operandi. E há, muitas vezes, a percepção de indivíduos ligados a esses crimes, né, ou ligados a atividades criminosas, usufruindo, ostentando patrimônio sem lastro ou com origem lícita aparente. Apesar desses crimes estarem todos desconectados, apesar de essencial a atuação pontual em relação a cada um deles, a gente compreende, depois de estudar a questão faccional, que esses fatos podem estar conectados, sim, podem ter uma origem comum, né? E a ideia nossa é de compreender e conectar vários fatos delituosos, aparentemente dissociados, e estabelecer, assim, um cenário que vai permitir uma melhor tomada de decisão do promotor de justiça acerca de quais as providências podem ser levadas a efeito para gerir melhor essas intercorrências criminais na sua comarca, sempre buscando uma forma mais efetiva no fazer e mais eficiente nos resultados dentro de cada promotoria, de cada local. É importante entender como premissa que essas facções criminosas, esses grupos criminosos, eles estão relacionados a vários delitos. Alguns deles ligados ao próprio grupo criminoso e outros deles, apesar de não serem patrocinados diretamente por esses grupos, têm a participação de faccionados, né? Não só atuando nos delitos, ou muitas vezes com a anuência desses para a prática desses delitos. Isso é importante entender essa divisão, então, entre os negócios ilícitos dos grupos criminosos em si, das facções em si, e os negócios ilícitos particulares, entre aspas, dos seus integrantes. Isso é uma diferença importante para compreender, num primeiro momento, essas ocorrências criminais. Num segundo momento, a gente tem que compreender o elevado grau de disseminação de organização desses grupos.
No Paraná, a gente tem uma organização criminosa desse tipo hegemônica, que é o primeiro comando da capital, e ele tem algumas características muito próprias. Primeiro, a questão da disciplina, dos códigos de disciplina, é o que a gente vê nos tribunais do crime. A gente vê esse grupo atuando em núcleos ou células locais, ou seja, existe toda uma estrutura local que representa esse grupo. A gente migra de uma ideia piramidal para uma ideia muito mais horizontal do grupo criminoso. Além disso, a gente tem a questão das unidades prisionais, que acabam se vertendo em núcleos desses grupos, e no estado do Paraná nós temos a questão das cadeias públicas locais, ainda presos em unidades locais, né, junto a delegacias de polícia, e isso potencializa essa questão nas comarcas, nas promotorias. Além disso, a gente tem a questão da comunicação desses grupos, né, essa entrada, muitas vezes, de aparelhos de telefone celular em unidades prisionais, que são o móvel, que são o canal de comunicação desses grupos. Temos a corrupção de agentes públicos, que apesar, né, de dentro do universo dos agentes públicos ser uma parcela muito pequena, ela é essencial, foi essencial e ainda é, não só para o nascimento, mas para o desenvolvimento desses grupos. Outra vertente importante desses grupos criminosos são os crimes patrimoniais de vulto, o conhecido como novo cangaço, que muitas vezes, ainda que não sejam patrocinados diretamente por esses grupos, são praticadas com o aval desses grupos e, em regra, integradas aí por faccionados de certo relevo que tem esse tipo de conhecimento. Isso é explicado em relação, principalmente na questão do foco desses grupos para a questão do lucro. O primeiro comando da capital é muito característico isso, né? Não só no tráfico de drogas, mas como esses crimes patrimoniais de vulto. Outra questão importante que explica muito da forma de atuação são as mortes em unidades prisionais, que, vez ou outra, são creditadas a esses grupos, muitas vezes até travestidas de suicídios, mas que, na verdade, são julgamentos, são atos do setor disciplinar desses grupos. Outra questão também importante, muitas vezes, é o aumento do número de homicídios em determinados locais, não só por conta dessas disputas entre esses grupos, mas também ainda fazendo-se valer essas regras disciplinares desse tipo de grupo criminoso. Analisados assim de forma, a gente buscou analisar isso de forma rápida na nossa tese, para contextualizar, né, em relação a esse impacto, e a gente conclui o quê? Que a gente... Fica muito claro que a investigação desses grupos criminosos de matriz prisional acaba revestindo-se de uma atuação estratégica fundamental para uma atuação criminal mais eficiente que o Ministério Público. Quando a gente compreende melhor esses fenômenos, né, esse ethos criminal, a gente consegue identificar, enxergar, muitas vezes, uma causa comum de vários delitos que acontecem na nossa comarca. Assim, a gente consegue otimizar a nossa atuação, né, não só na área criminal, mas como também na tutela do direito à segurança pública, direito difuso à segurança pública. Atuar nas causas e não nas consequências. Fugir daquele lugar comum que muitas vezes a gente se coloca do enxugar o gelo. De atuar só no efeito e não na causa. Feito esse contexto na tese, a gente passa as estratégias e formas de enfrentamento. Como eu disse, né, o como fazer. Aqui a gente estabeleceu duas premissas principais. Primeiro, que essa atuação ela não é exclusiva ou de atribuição única dos GAECOS, porque se a gente partir dessa premissa, a gente inviabiliza o trabalho dos GAECOS, a partir do princípio que todas as atuações, todos os crimes praticados, ou por facções criminosas, ou com a participação dessas, seriam de atribuição direta do GAECO, é um equívoco, porque você impede, você inviabiliza a atuação. As limitações materiais e humanas dos GAECOS são as mesmas das promotorias. Então, o que a gente propõe, né, o que a gente indica como mais adequado é que os núcleos dos GAECOS sejam, sim, responsáveis pelas atuações de âmbito regional ou mesmo estadual, e a atuação local
são, sim, de atribuição das promotorias de justiça, seja de entrância inicial, intermediária ou final. A gente estabelece também que essa atuação ela é possível, né, desde que adaptada às realidades de cada local, e mais do que isso, né, considerando aí algumas estratégias que podem auxiliar e possibilitar efetivamente esse tipo de atuação. A gente indica ali duas formas principais de atuação, via procedimento investigatório criminal ou pelo inquérito policial em articulação com a Polícia Civil, sempre observando as peculiaridades de cada comarca, de cada local. Em relação ao PIC, a gente indica lá toda a regulamentação do PIC e principalmente as formas para iniciar essa apuração. Onde buscar informações de como essas facções criminosas atuam em cada local. Um primeiro caminho é internamente, o nosso núcleo de inteligência dispõe dessas informações, e também os núcleos regionais do GAECO, ou até mesmo a coordenação estadual, que podem auxiliar o colega, dando aí um norte para ele em relação à sua comarca, como as coisas acontecem ali na sua região. Outra forma bem interessante, e também que a gente sugere ali, é a articulação com as forças de segurança locais, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, o DEPEN. Muitas vezes, essas autoridades, elas dispõem de muitas informações, não só em relação à facção, mas também em relação a como isso acontece na comarca, como contexto histórico, os indivíduos que já ali estiveram, ou as novas lideranças. Então, a gente sugere fortemente essa interlocução, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal em âmbito local. A gente sugere ali também que sempre o procedimento investigatório criminal seja lastreado, antecedido pela notícia de fato, para evitar nulidades posteriores. Com a instauração da apuração, a gente indica também que haja um foco muito bem delimitado, ou seja, investigar o núcleo local, a célula local de determinado grupo criminoso, limitando também o número de investigados. Lembrando que a intenção é sempre adaptar esse trabalho à realidade das promotorias de justiça, que tem inúmeras outras atribuições e limitações de materiais humanas também. Também resolver isso, a gente indica a possibilidade da requisição de auxílio de outras forças para conduzir essa investigação. Isso é muito comum, está previsto na norma, né, na Lei Orgânica do Ministério Público. Então, formalizar esse pedido de auxílio, mais comum em relação à Polícia Militar, principalmente, né, os órgãos de inteligência aí, mas também isso pode ser feito com outros órgãos policiais, a própria Polícia Civil, DEPEN, dentre outros. Em relação à investigação do inquérito policial, o que a gente sugere ali é que haja uma interlocução mais próxima do Ministério Público, não sendo só dentro da promoção de diligências, mas participando efetivamente da investigação. Essa articulação com a autoridade policial para que haja a instauração e a condução, e, além disso, algumas cautelas na questão da compartimentação e do sigilo, vez que o procedimento, muitas vezes, não vai estar ali sob o controle do Ministério Público. Seguindo a isso, a gente sugere alguns caminhos, algumas estratégias de atuação, aí, dentre elas, a identificação de eventuais faccionados e o uso da busca e apreensão para obter elementos para trazer mais informações, principalmente aparelhos de telefone celular, manuscritos, promover a extração dessas mídias para fazer análise, observando sempre as questões mais recentes da cadeia de custódia. Além disso, existe o caminho da interceptação telefônica, e ali a gente sugere que os colegas busquem os procedimentos para isso junto aos núcleos regionais dos GAECOS, ou mesmo a coordenação estadual, do como fazer, como conduzir uma interceptação telefônica num procedimento investigatório criminal, por exemplo. Além disso, a gente sugere também a investigação financeira ou patrimonial, fazendo levantamentos de campo, identificando os compassos patrimonial, e aí isso pode subsidiar uma quebra de sigilo bancário fiscal, e isso pode trazer mais elementos aí para prosseguir, principalmente na investigação financeira.
Além disso, a gente também indica ali como caminho as buscas dentro das unidades prisionais, tanto pela via administrativa, né, em articulação com o DEPEN, mas também pela via judicial, mandado de busca e apreensão. E nesse ponto a gente ressalta a importância de que isso seja feito sempre pelos órgãos especializados do DEPEN, que tem esse know-how, esse conhecimento para ingressar no ambiente prisional e fazer essas buscas de forma segura, de forma eficiente, sem desequilibrar aquele ambiente ali que é muito sensível. Observada também as questões da cadeia de custódia, ainda que limitado, mas preservando esses, não só os manuscritos, como eventuais aparelhos de telefone celular para fins de extração de conteúdo e análise. Finalizadas as apurações, aí a gente sugere algumas providências posteriores, pedidos administrativos para transferência dessas lideranças para unidades de maior contenção. Isso quando você tem uma apuração anterior, isso fica muito facilitado, porque você tem fundamentos, você tem dados objetivos para pedir essa transferência, muitas vezes para outras unidades. Além disso, a importância da imputação dos delitos de organização criminosa a esses investigados, para que isso conste nos seus registros oficiais e seja levado em consideração no decorrer aí, não só do cumprimento de penas, mas de outras apurações. Então, indicar, denunciar por integrar a organização criminosa, seja ela qual for. Além disso, a articulação junto ao DEPEN local, para melhorar as questões de segurança das unidades prisionais locais. Isso, existem várias iniciativas, né? As questões relacionadas aos conselhos da comunidade, aos conselhos, melhoria aí na questão das revistas, da segurança externa, coisas que podem ser feitas pelo promotor de justiça em articulação local e que revertem em grande benefício nesse tipo de enfrentamento. Por fim, a gente estabelece ali, ressalta a questão de que toda atuação tem que ser calcada sempre na legalidade, na objetividade, na impessoalidade, sempre preservando os agentes envolvidos, os métodos utilizados e, principalmente, os investigados, evitando-se, assim, qualquer tipo de pessoalização ou de polarização da questão, principalmente porque a gente atua, muitas vezes, em cidades menores, muito mais expostos. Então, esses princípios têm que ser observados de forma muito estrita para evitar qualquer questionamento. No final da nossa tese, a gente coloca lá uma série de constatações e conclusões em relação à importância dessa atuação. A gente coloca que ela é recomendável quando a gente compreende que a maioria dos crimes graves tem ligação com esses grupos criminosos e com suas lideranças locais. Então, a gente tem reflexo direto nos índices na sensação de segurança. Essa atuação é viável nessas unidades, porque, principalmente em cooperação com outras instituições, desde que bem delimitado o objeto, não só no plano objetivo como subjetivo. É uma estratégia essencial para pulverizar a atuação, integrar as autoridades locais e evita a pessoalização no combate a esses grupos. Repercute na criminalidade local de forma utilizada, reprimindo diversas outras condutas criminosas, incide diretamente nas bases de financiamento desses grupos, como tráfico de drogas, rifas, loterias, outras contribuições mensais, que elas vêm, essa fonte de custeio é importante para esses grupos. É uma iniciativa que pode estimular o ingresso de novas pessoas nesses grupos, que começa a desestabilizar essa lógica custo-benefício, principalmente agora com as novas regras de progressão de pena, possibilita uma ampliação do conhecimento desses grupos, e essa ampliação do conhecimento pode viabilizar ações de maior amplitude, não só no âmbito regional, como estadual, e, por fim, ela viabiliza uma melhor gestão da questão prisional, da execução penal, que acaba também sendo influenciada diretamente por esses grupos criminosos. Essa que foi a nossa ideia nessa tese, principalmente como estabelecer aí um manual, né, um roteiro de como atuar para os colegas nas comarcas de influência inicial, intermediária e final.